Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute política, filosofia e ciência. E se você gosta desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, dê um like. É muito importante para mim e para o canal. Enfim, gostaria muito que vocês fizessem isso, se vocês pudessem. Bem, no Filosofia Popular de hoje eu quero conversar com vocês sobre o mecanismo. E o mecanismo me colocou diante de uma situação, não sei se paradoxal, um dilema talvez, mas eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, porque senão vocês não vão entender os diversos lados dessa questão, porque quando eu assisti o mecanismo, eu fiquei bastante dividido em relação a diferentes questões, algo que não é comum comigo. As pessoas que me conhecem, e talvez as pessoas que estejam acompanhando o canal, devem já ter percebido que eu sou uma pessoa que avalia os prós e os contras e tal, mas em geral me posiciono. Eu não sou muito de ficar em cima do muro, eu me posiciono, claro que levo em conta todas as nuances, levo em conta os argumentos contrários, né? Mas eu tendo a examinar a questão e me posicionar. E o mecanismo me colocou numa situação bastante difícil em termos de posicionamento. E se vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão entender. Bem, a parte mais fácil de analisar o mecanismo, e eu não sou especialista nessa análise, eu sou um especialista em análise política, eu não sou um especialista em análise cinematográfica, mas a parte mais fácil é a parte técnica, né? Para mim o mecanismo tem muito bem filmado, né? Os filmes agora a série do José Padilha são coisas bem feitas do ponto de vista da fotografia, a fotografia é muito boa. As interpretações são boas, especialmente a do Selton Mello, né, e a do ator que faz o Doleiro, né, esqueci agora o nome desse ator, vou botar na descrição, mas o ator que faz o Doleiro, ele também tem uma interpretação muito boa, né? Ele faz o Youssef do seriado, né? Que não é o Youssef, né? Enfim, em termos de interpretações eu gostei bastante. Eu acho que os primeiros episódios têm um problema de ritmo, ali não são tão bem editados, a edição não é tão boa porque o ritmo não é tão bom, talvez seja um problema também do roteiro, mas do meio para o final a série se torna bastante gostosa de assistir, interessante de assistir, a partir do sexto, sétimo episódio ali, do meio para o fim da série. É uma série disponível no Netflix, para quem não sabe. Mas a série, e aí é que eu peço que vocês assistam até o final, a série ela tem méritos e problemas do ponto de vista do conteúdo que são meio que... ela tem ambos, né? E por um lado, vou logo entrar no conteúdo. Por um lado, a série coloca na fala de Aécio, Temer, Lula, Dilma, Sérgio Moro, muitas coisas que eles não falaram. Então, é ficção, né? Aí tem um lado de mim que diz assim, mas eles não usaram os nomes verdadeiros e eles estão dizendo que é ficcional. Então tem um lado de mim que quer respeitar a liberdade de expressão deles, a liberdade artística deles, de fazerem como eles acham melhor. Aí tem um outro lado meu que pensa o seguinte, será que o brasileiro que assistir aquela série vai ter essa clareza ou ele vai confundir a realidade com a fantasia? Porque tanto do seriado se aproxima da realidade do que aconteceu com a Operação Lava Jato e todos esses acontecimentos e vai acreditar que Moro, que Aécio, que Temer, que Lula, que Dilma e que todas essas pessoas disseram e fizeram o que o seriado está mostrando, quando na verdade muito do que o seriado mostra não de fato aconteceu, e essas pessoas não disseram isso, pessoas de diferentes partidos políticos, de diferentes orientações, mas eles não fizeram as coisas que o seriado mostra. E aí? Como é que a gente faz nesse caso? Porque, por um lado, eu quero defender a liberdade de expressão deles e quero dizer que eles têm o direito de fazer assim. Mas, por um outro lado, é difícil não reconhecer que a série pode ter um dano em parecer fake news, no sentido de que parece real, está falando de algo que aconteceu, mas está inventando um monte de coisa que não aconteceu e misturando na narrativa e tudo mais.
Quer dizer, eu acho que ela merece críticas por ter feito isso. Ao mesmo tempo que merece elogios por mostrar muito como a corrupção é feita. Né? Tem um momento que eu acho muito interessante do seriado, que mostra que a corrupção se dá muito na relação das grandes empresas com os políticos e com os partidos políticos. E nisso o seriado está coberto de razão, a análise é absolutamente precisa. É dessa relação perniciosa entre grande capital, grandes empresas, grandes empreiteiras e tudo mais, e pessoas dentro da máquina do Estado, que a maior parte da corrupção se constrói. Né? A corrupção ela tem uma raiz nessa conexão entre grande capital e partidos políticos. Né? Isso eu vou analisar mais profundamente em futuros vídeos. E o seriado Mecanismo tem um papel educativo muito bom nesse aspecto. Por um outro lado, ele se insere no debate político, o empobrecendo, porque ele, de certa forma, acaba fazendo uma caracterização de todos os políticos como sendo corruptos e tal. Sem dúvida nenhuma, muitos são, mas a caracterização dos políticos que existem, usando frases que eles não disseram, falseando eles, causa, eu acho que, desinformação, presta um desserviço. E quando eu digo que o Mecanismo, eu fiquei numa situação de dilema, de paradoxo, difícil de resolver, é porque eu não tenho uma posição definitiva sobre isso. Eu cheguei à conclusão, depois de pensar muito sobre isso, que todas essas coisas são verdadeiras. Simultaneamente, embora sejam contraditórias. Ou seja, é verdade que o Mecanismo produz um serviço de mostrar às pessoas como a corrupção se constrói, e principalmente no campo da política, que tem uma dimensão cultural que o seriado mostra, mas que tem uma outra dimensão do financiamento das campanhas, que ele não foca muito, mas que chega a tocar um pouco na coisa da troca de dinheiro entre grande capital e partidos políticos. Ele presta esse serviço? Presta. Ele presta simultaneamente um desserviço ao colocar na voz de pessoas falas que elas não disseram e pode criar na mente de pessoas não muito bem informadas uma ilusão de como se essas pessoas tivessem dito isso. Cria um desserviço nesses casos também. Em relação a todas essas pessoas, há um elemento de desserviço, porque ele se insere na política de uma forma complicada e pode levar pessoas que não acompanham muito a política a achar que foi assim que aconteceu, quando não foi. Essas pessoas não disseram isso. E eu não estou falando apenas de Lula e Dilma. Existem problemas com as falas de Temer, com a fala de Aécio, reuniões que não aconteceram, falas de Moro que não existiram, é pura invenção do seriado. Enfim, é muito óbvio quais os personagens estão sendo baseados em pessoas reais. Então a pessoa identifica, e uma pessoa, digamos assim, que não está acompanhando tanto a política pode achar que essas coisas aconteceram, como o seriado mostra. Então isso tudo é verdade. E é verdade também que eles têm o direito de, por estarem fazendo a ficção, fazerem essa caracterização assim. Eu acho que eu concluiria com grande dificuldade minha com o Mecanismo, dizendo o seguinte: eles têm o direito de fazer assim. E eu defendo o direito de eles fazerem assim. Mas eu não acho que foi a melhor forma de fazer. Eu acho que no que tange as figuras públicas, e aí eu incluiria Moro, Lula, Dilma, Temer, Aécio e todos os outros políticos e tal, pessoas públicas que não deram essas declarações, eles deveriam ter utilizado declarações que eles deram e deveriam ter focado mais na investigação policial, que é de fato o foco do Mecanismo e da série. Né? Eu acho que se eles fizessem assim, eles reduziriam muito as críticas, porque aí alguém poderia dizer: mas eles estão fazendo ficção na questão dos investigadores. Mas os investigadores que participam disso não são figuras políticas, e não são figuras da grande política que eu me refiro. Claro que fazem política, mas não fazem parte da grande política. Então, e não são pessoas que têm tantas declarações públicas, onde você claramente identificaria o que ele falou e o que ele não falou.
Então seria muito mais fácil você dizer, tudo bem, você está fantasiando aí na investigação, mas como um drama policial, mas nas figuras públicas você respeitou, mesmo que você queira criticar, o que elas disseram. E não é como se essas figuras públicas não tivessem declarações ruins. Claro que tem. Então você podia usar essas, se você quisesse criticar. Então eu acho que eu resumiria dessa forma. Só que eu também seria bastante claro em dizer que eu nunca seria favorável a censurar, não vou cancelar meu Netflix por causa da série, né? Inclusive existem atores que fazem a série que são pessoas de extrema esquerda e defendem um projeto, quer dizer, não é como se a série fosse simplesmente propaganda de direita, porque não é. Acho que a série tem pessoas que realizam a série de várias filiações político-partidárias e várias perspectivas políticas, então não defendo nem a censura nem o boicote, mas defendo sim críticas educadas, respeitosas, mas críticas, porque existem elementos digamos assim, na caracterização equivocada que eles fazem de pessoas públicas que eu não faria, né? Que eu acho que seria melhor se eles não tivessem feito isso, se eles tivessem usado as frases que as pessoas realmente disseram e tivessem focado as atenções na investigação policial, porque essas frases que eles colocaram nas figuras públicas para meio que esculhambar elas, e eles esculhambam todas elas, elas não servem muito para a trama, elas são dispensáveis. E por isso eu as dispensaria. Eu acho que seria melhor. Torço para que eles façam isso numa segunda temporada, que eles não fiquem falseando o que pessoas públicas disseram, para que a segunda temporada, acompanhando a investigação, seja ainda melhor do que foi a primeira temporada. Embora eu recomende o Mecanismo, desde que você vá para o Mecanismo com um olhar crítico, com um olhar que não vai aceitar aquilo dali como verdade, até porque os próprios autores dizem que não que é uma obra de ficção e tudo mais, baseada em uma coisa que aconteceu. E é por isso que, por ser baseada em algo que aconteceu e algo tão recente, que se abriu o flanco para tantas críticas. E eu acho que algumas das críticas, especialmente no que tange a caracterização de pessoas públicas, realmente tem problemas. E realmente produzem um desserviço. Então, era isso aí, gente, sobre o Mecanismo. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Valeu mesmo. Um abração.